Fala pessoal, boa tarde. Levítico capítulo 20 hoje. Olha só a epígrafe, hein? As penas de diversos crimes. Agora é o seguinte: o homem e a mulher que realmente cometer algo ali vai ter consequências contra o Senhor. Isso que a gente precisa entender. É claro que gera uma consequência na sociedade, com as pessoas, com a sua família, mas a consequência principal é contra o seu relacionamento com Deus. Você precisa entender isso, tá? Às vezes você comete alguma coisa, você faz alguma coisa e você acha que tá tudo bem, depois você perdoa, é assim mesmo, o tempo passa, mas o problema é que você tá ligando somente com as coisas aqui da terra, mas você precisa entender que consequências dos nossos atos se referem muito mais ao nosso relacionamento com Deus. Então, esse é o principal foco aqui. Nós temos que nos consertar com a nossa família, com os nossos parentes, amigos, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, mas principalmente o lado espiritual. Será que as minhas ações estão me aproximando do meu Deus ou me afastando do meu Deus? Essa é a primeira reflexão que você precisa fazer aqui em Levítico capítulo 20, tá bom? Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, pegue sua caneta, porque a gente tem muita coisa para anotar, grifar e circular aqui, tá bom? É um capítulo que eu vou ser muito sincero, eu gostei de estudar, porque faz algumas ligações importantes e reflexões espirituais para a sua vida e para a minha vida. Vamos aplicar isso aqui, tá bom? Primeiro ponto, que olha só, Deus ele repete por 3 vezes 3 expressões, 3 frases aqui que ele utiliza nos versículos 3, no versículo 5 e no versículo 6. E olha só, eu vou ler aqui para você essa expressão. Porém a minha face contra esse homem. Olha só. Segunda, porém a minha face contra aquele homem e contra a sua família. Terceiro, porém a minha face contra aquela alma. Então, presta muita atenção nisso. Falei, Caio, já começou pesado, hein? Realmente, né? Deus, ele estipulou isso aqui para alguns tipos de ações que possíveis pessoas poderiam cometer. Por exemplo, você bem sabe que eles vieram da terra da idolatria, a terra do Egito, e que com certeza, ao andar até a terra prometida, como Deus bem falou, tinha outros povos ali, né? Indo para a terra de Canaã, como os filisteus, por exemplo, e tantas outros povos, que adoravam a um determinado deus chamado Moloque, que as pessoas ofereciam o seu primogênito, ou melhor, sacrificavam o seu primogênito para ele, como se fosse abençoar aquela família e um agradecimento a esse Deus, que na verdade era um demônio. Então você precisa entender um detalhe. Deus, ele detesta, ele abomina, ele odeia esse tipo de ação. Primeiro, porque a pessoa está cultuando um Deus falso, um demônio, que ela acha que está tudo certo, mas não é. Ela está sendo enganada e ela vê aquilo como uma divindade, mas não é. E olha só que ação que Deus toma aqui. Porei a minha face contra essa pessoa, contra esse homem, contra essa mulher. Por quê? Olha só. Primeiro detalhe ali é que se a família der a semente a Moloque, ou seja, o que eu falei, o primogênito a esse demônio. Depois ele fala ali, se alguém do povo viu, analisou, verificou, falou assim, essa família está fazendo isso, e essa pessoa ficou omissa, e eles não fizeram nada, não tomaram o devido juízo, a atitude, né, de combater isso, eles foram omissos, também Deus vai te afastar o seu rosto, vai afastar a sua face, colocar contra a sua face. E o terceiro ponto é aqueles que vão buscar os adivinhadores, os encantadores, para descobrir coisas do futuro, para ver como está a situação, para isso, para aquilo. E realmente Deus fala, porém a minha face contra aquela alma. E não existe nada pior do que você se afastar de Deus e ele virar o rosto para você. Isso é muito, mas muito tenso. Existem atitudes que nós tomamos, princípios e valores que podemos seguir, que faz exatamente isso, nos afasta de Deus. Eu espero que você não cometa esse tipo de ação, que você não tenha esse tipo de princípio no seu coração, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele te ama, Ele te formou, Ele te criou, Ele sabe quem você é, Ele fez cada detalhezinho seu e tudo que Ele quer é o quê? Que você o busque, porque a salvação
está batendo a sua porta. Jesus Cristo se sacrificou no seu lugar, no meu lugar, para nos dar a vida eterna. Entenda isso, Deus é por você. As pessoas, a mídia ou qualquer outra coisa que fale que esse Deus é maldoso, esse Deus não é nada disso, isso aqui, isso é uma enganação. Isso aí são os demônios do diabo que estão tentando te enganar. E não é, Deus é amoroso, justo, fiel, poderoso. Ele quer que você o busque, o adore, porque a vontade dele é que todos se salvem e estejam no reino dele. A gente sabe que, infelizmente, pelo orgulho de pessoas, assim como no caso de Faraó, que nós estudamos no livro de Êxodo, as pessoas se afastam de Deus, porque elas preferem agradar a sua própria carne, o seu próprio desejo. Mas não é assim. Deus está te chamando hoje, mais uma vez. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você tem que entender que Deus está te dando mais um convite para você buscá-lo, adorá-lo, exaltá-lo, louvá-lo por tudo que ele é, por tudo que ele fez, por tudo que ele fará. Ele é perfeito, ele é poderoso, ele é seu pai, ele te ama e eu espero que você valorize isso. E ele só está pedindo isso, que você não busque outros deuses, que você não busque outras situações, que você não fique ansioso com as coisas deste mundo, que você não deposite a sua fé, a sua confiança, o seu amor em outras coisas, se não for em primeiro lugar ele. É isso que ele está falando. O sacrifício de Jesus por amor a você e a mim foi muito grande para você depositar a sua fé, a sua esperança e confiança em outra coisa. Entenda isso. Deus é por você. Quem será contra você? Então agora é a hora de você decidir, no nome de Jesus, seguir esse Deus perfeito, fiel, que ama o seu povo. E ele realmente tem ciúmes, né? Ele fala que realmente aqui ele separou o seu povo para ele. Então aqui lá no livro de Levítico, desde Êxodo, a gente já vê que Deus separou o seu povo para si. E ele ensina, ele guia, ele mostra até os dias de hoje. Ele está mostrando, ele está falando. Jesus se sacrificou por todos, mas aqueles que são do seu povo vão ouvir as palavras dele. Jesus diz, né, que as ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. Então, se você ouve as palavras de Jesus e você tem prazer nessas palavras, simplesmente você é uma ovelha dele. Agora, toma cuidado para você não ouvir os outros pastores aí, né, que estão te enganando e tudo mais, que são lobos devoradores. Eu espero que o pastor da sua igreja seja um pastor abençoado, escolhido pelo Senhor, abençoador para você, para sua família. Existem pastores maravilhosos que transmitem a palavra de Deus com sabedoria. E é esses pastores que você tem que ouvir para ele pregar a palavra de Deus e você ser abençoado pelo Senhor através dele, através da igreja que você está frequentando. Mas toma muito cuidado. Então agora é a hora da sua reflexão. A minha igreja que eu estou frequentando, que eu estou indo, esse pastor, ele está passando a palavra de Deus, ele está meditando ou simplesmente ele está inflando o meu ego, inflando o ego, fazendo coisas que não agradam a palavra de Deus? Toma muito cuidado com isso. Reflita muito sobre isso. Porque o bom pastor, Jesus Cristo, ele guia o seu povo. Ele guia o seu povo para a igreja correta, para a forma correta. Ele instrui. Ele não deixa você órfão. Pelo contrário, ele te guia. Então presta muita atenção nisso, tá bom? Uma outra coisa que o capítulo aqui fala é o seguinte, né? A expressão, olha só, eu vou falar diferente porque eu tenho medo que o vídeo bloqueie por conta da palavra, tá? Mas é assim, ó, a expressão é certamente falecerás. Mas tem outra palavra aí que se você for ler você vai ver, tá bom? Então o que acontece? Por 9 vezes está se repetindo isso. Como assim, certamente, né, eu vou falecer, né? O que ele está falando aqui? Sobre realmente atitudes que as pessoas estão tomando. E essa expressão, ela é originária lá de Gênesis 2, quando Deus fala para Adão, né? Fala assim, olha, de toda árvore você vai comer, mas essa aqui você não vai comer, porque se você comer dessa aqui, essa árvore aqui, certamente você vai falecer. Então, por que Deus repete aqui nesse capítulo por 9 vezes isso? Porque esse é o perigo de se afastar de Deus. Esse falecer aqui não é só a morte física e acabou e tudo mais. Não é isso, não. Aqui, pessoal, é para você entender que realmente esse falecer é uma separação total de Deus. Isso aqui é muito forte, porque as pessoas acham que faleceu, acabou, descansou, tal. Não é isso. Depois disso já vem o juízo. Então, ou você vai para o reino dos céus com o Senhor Jesus, se você creu na palavra dele, confessou ele com a sua boca, ou você vai para o inferno. Então, você precisa entender isso, tá? E eu quero fazer uma meditação com você em Tito, capítulo 2, versículo 14. Depois você abre lá, pega a sua caneta e faz a ligação. Isso aqui é fundamental para você entender. Eu tenho 30 segundos para finalizar. O que eu quero falar para você desse capítulo aqui?
Deus está te chamando de novo para você segui-lo, adorá-lo. Olha ali, né, os versículos 22, 23, 24, olha só, que Deus ficou enfadado desse povo que não está o seguindo, mas pelo contrário, ele separou a gente, ele realmente nos ama, ele quer o seu povo perto dele. Eu espero que você hoje consiga visualizar que você é povo de Deus, que você precisa buscar e adorar o Senhor de todo o seu coração, pelo sacrifício dele e por amor a você e a mim, tá bom? Pensa e reflete aí. Um grande abraço, nos vemos no 21. Deus abençoe.